Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. É muito bom recebê-los para cultuar ao Senhor. Queremos saudar aqueles que não estão aqui, mas participam deste culto através do rádio ou através da internet. É bom tê-los também juntos para adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz. Quero, neste momento inicial do culto, fazer alguns lembretes quanto às atividades da igreja, mas eu quero lembrar que após este culto haverá uma reunião com o Conselho Administrativo da igreja. Nós precisamos da presença de todos os conselheiros para esta reunião. É um único assunto, mas é importante que tenhamos todos os conselheiros presentes aqui. Queremos lembrar também as atividades da semana. Estamos ainda no mês de missões mundiais e os próximos dias ainda serão dedicados a este assunto. Em nosso culto de hoje à noite ainda estaremos refletindo sobre o tema de nossa campanha de missões mundiais. Também durante esta semana, na quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã, teremos o culto matutino. Última quarta-feira do mês, começaremos o dia orando e teremos então a oportunidade de orar especialmente pela obra missionária. Durante o dia, um bazar promovido pelo grupo Somos Um será voltado para a nossa campanha também e terá como finalidade nossa oferta em prol de missões mundiais. Continuaremos ainda a semana com esta ênfase e os jovens realizam seu acampamento a partir da quinta-feira. Temos feito um apelo para os jovens para que não percam o acampamento. E temos feito um apelo para os menos jovens que não vão para o acampamento, para ajudarem os jovens que desejam ir. E todos podem participar do acampamento, cooperar, adotando algum jovem, pagando parcial ou totalmente sua inscrição. E aí alguns jovens que precisam ir, que gostariam de ir, mas que não têm condições para fazê-lo, serão apoiados e ajudados pelos irmãos. Então não deixem de participar, cooperem, procurem a liderança da nossa juventude. Após o culto estará acontecendo inscrição para o congresso, para o acampamento, e todos podem participar de alguma forma. Fazemos um apelo nesse sentido. E no próximo domingo nós estaremos ainda dentro desse clima de missões mundiais, porque o pastor Fabiano Pereira será o orador oficial do acampamento dos jovens, estará conosco domingo. Ele é o coordenador do projeto Radical da Junta de Missões Mundiais, um projeto belíssimo que tem envolvido jovens diretamente no trabalho missionário, e ele estará falando especialmente aos nossos jovens sobre este assunto. O pastor da igreja viajará neste final de semana, neste feriado, à cidade de Serrita, onde será orador do Congresso de Jovens do Sertão, da Juventude Batista do Sertão de Pernambuco. Mas retornaremos na madrugada de domingo e estaremos juntos aqui no próximo domingo, tanto pela manhã como à noite. Pedimos aos irmãos também suas orações em favor deste trabalho. Estamos aí às vésperas do mês de abril, que é o mês dos nossos 90 anos, da igreja, né? O aniversário de 90 anos da igreja, e estaremos celebrando aí com o lançamento do CD dos 90 anos e com uma série de programações especiais. Reservem já na sua agenda, especialmente aquela terceira semana, dia 18 de abril, quinta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos reunidos na Câmara Municipal do Recife, onde a Capunga receberá uma homenagem dos vereadores da nossa cidade. Na quinta-feira mesma, à noite, no dia 18, receberemos aqui em nosso templo a Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. A sessão solene de abertura da Assembleia acontecerá aqui em nossa igreja, porque dessa forma e nesta ocasião a Convenção Batista de Pernambuco também prestará sua homenagem aos 90 anos de nossa igreja. E a partir da sexta-feira, 19, dia exato do aniversário, estaremos em conferências, sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21. Reserve desde já na sua agenda. O irmão dificilmente estará presente nos 180 anos, então é bom aproveitar agora os 90, porque mais 90 vão demorar para acontecer. Então, reserve na sua agenda, sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21, receberemos o pastor Irlande Pereira de Azevedo, um pastor muito querido
dessa igreja, que certamente será mais uma vez um instrumento nas mãos do Senhor. Temos dito e repetido que uma das razões pelas quais o pastor Irlande foi escolhido para ser o orador é pela sua identificação com a Capunga e com a sua história. O pastor Irlande foi o orador da celebração dos 70 anos da igreja, foi também o orador da celebração dos 80 anos da igreja, né? Estará conosco agora nos 90, né? Os 100 a gente vai pensar depois, mas para os 90 anos já está confirmada a sua vinda para participar como orador daquela série de conferências. Então esperamos a presença e a participação dos irmãos de forma efetiva. Por falar em 90 anos, nós ainda temos exemplares do Pão Diário, livro de meditações diárias, alusivo aos 90 anos da igreja, Pão Diário personalizado, que o irmão pode usar para sua meditação pessoal ou familiar, ou pode também dar de presente para alguém, como uma forma de compartilhar a palavra de Deus. Queremos lembrar também que depois de amanhã, última terça-feira deste mês de março, haverá uma ocasião muito especial e vale a pena o irmão participar. Estaremos com um motoculto, mais uma edição do motoculto na quadra, só que dessa vez um motoculto especial, porque celebraremos um ano de programações como essa, um ano de motocultos. Então, certamente será uma programação muito bonita, muito especial, e os irmãos motociclistas ou não estão convidados. Felizmente não é condição para participar ser motociclista, então eu tenho podido participar dos motocultos sem essa exigência, sem atender a essa exigência. Dependesse disso ficaria mais difícil, mas o irmão pode vir participar e estaremos então comemorando dessa forma um ano deste trabalho que já tem produzido frutos e resultados entre nós, com o alcance de muitas vidas, com a mensagem do Evangelho. Não deixem, portanto, de participar. Feitas estas comunicações, esses avisos, eu gostaria de identificar algumas pessoas que estão entre nós. Alguns irmãos talvez sintam falta e me perguntem depois sobre a irmã Alice. Ela está pregando hoje à noite na Igreja Batista em Massaranduba e por conta disso não está conosco. Mas eu quero registrar algumas presenças que alegram o nosso coração. Uma delas é do João Guimarães, irmão do pastor Guimarães, e ele está conosco, estava conosco hoje pela manhã, está agora à noite também. Eu queria que ele ficasse de pé. Ele já é conhecido dessa igreja, está acompanhado de sua esposa, Rosália também está presente ao lado dele, e Reina, a sua filha, a filha de Rosália também está aqui. Sejam bem-vindos a Capunga, e o João é sempre uma alegria revê-lo, é sempre uma satisfação vê-lo com toda a disposição, animação que ele demonstra todas as vezes que nós nos encontramos. É muito bom recebê-los, sejam bem-vindos, uma alegria tê-los entre nós, em nossa igreja, nesta noite. E certamente há outras pessoas entre nós que nos visitam nesta ocasião. Eu não tenho aqui nomes, mas eu gostaria muito de vê-los, de identificá-los. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem igualmente de pé. Todos aqueles que nos visitam nesta noite, temos algumas pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes, só um pouquinho. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você, vão receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, e com este cartão nós queremos expressar a nossa alegria em recebê-lo. Vai perceber que junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais, e nós pedimos que ao sair do templo, entregue essa parte aos pastores, e isso tornará possível a manutenção do nosso contato. Podem se assentar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Desejamos de coração que este culto seja uma grande bênção na sua vida, faça diferença no seu viver. Neste momento, em atitude de oração, nós nos prepararemos ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor.
Um outro registro importante é o fato de termos entre nós a irmã Késia Feitosa. A irmã Késia esteve distante por alguns anos, ali morando num outro continente, continente africano, está conosco depois de algumas vindas apenas por ocasião das férias, agora volta definitivamente ao Recife. Nós estamos muito felizes em recebê-la. Késia, que é filha dos irmãos Enio e Valderez Feitosa, é muito bom tê-la de novo presente conosco. Seja bem-vinda. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento e nós vamos ler em uníssono a palavra de Deus no texto extraído do Salmo de número 95, em seus versículos 2 e 3. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Amém. Cantemos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nosso Deus e o Santo
reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder, e é diante de ti, Senhor, que nos prostramos para dizer que somos pequenos, somos finitos, somos falhos, mas buscamos, Pai, a tua graça e a tua misericórdia. Misericórdia que perdoa os nossos pecados, graça que nos concede acesso à tua presença. E colocamos-nos diante de ti, Senhor, para te adorar, para exaltar o teu nome, para buscar a tua face e nela o consolo, o conforto, a força para viver. Faze-te presente entre nós, recebe a nossa adoração, ouve as nossas preces que a ti elevamos e fala aos nossos corações pela tua bondade, que possamos ouvir a tua voz e compreender o teu querer, que deixemos este lugar marcados por este encontro contigo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos o coro Capunga entoando Glorificamos teu nome. E na sequência é o momento de oração. Nesse momento de oração, eu convido o pastor Ramos André que venha aqui à frente e faça a oração. Alguns motivos, vou citá-los. Temos alguns irmãos nossos que carecem da intervenção de Deus em suas vidas. Na Auristela Valadares, devemos orar pela sua saúde, pela recuperação da irmã Cássia Guimarães, Daniel Moraes Júnior, Ben Perrucci, filho da irmã Glaucília, por Adolfo, ele é cunhado do irmão Apolônio Ataíde, a irmã Auri Queiroz, Margarida Barros, Daut Menezes, e orarmos por missões mundiais, para nós, por o nosso compromisso com missões, nos colocarmos diante de Deus, para que Ele possa nos usar em prol de missões mundiais,
Devemos orar ainda pelo acampamento Conexão, para que os jovens, de fato, tenham corações valentes, sejam corajosos e coloquem mãos à obra. E pela viagem do nosso pastor, nesse feriado, para o Congresso da Juventude em Serrita. O pastor Ramos André fará essa oração. Nosso bondoso Deus, nós te agradecemos esta oportunidade de meditarmos, de pensarmos e de orarmos também por aqueles que necessitam da tua proteção. Lembramos daqueles que estão no seu leito de dor ou que sofrem as dificuldades de saúde. Tu conheces cada um, os seus nomes foram citados e outros também constam da nossa lista de intercessão. Vai acompanhá-los, confortar o seu coração, para que, seja qual for a situação de cada um, as circunstâncias em que se achem, sintam a tua presença, o teu amor, o teu aconchego e a tua proteção. Pedimos também, nosso Deus, de uma maneira especial, pela nossa Junta de Missões Mundiais e por todos os missionários que labutam durante todo o mundo. Nós queremos agradecer porque outros vieram de outros lugares para implantar o Evangelho entre nós. E por isso nós te agradecemos agora pela nossa junta, pelos irmãos que contribuem, por aqueles que se dispõem a ir aos campos. Agradecemos o testemunho que ouvimos nesta manhã e pedimos que nos ajudes a cooperar com eles. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã tivemos a alegria de receber aqui em nossa igreja o pastor Anatoly, que compartilhou conosco as experiências do trabalho evangelístico ali na Ucrânia. Foram momentos de muita inspiração para as nossas vidas, momentos que também pudemos perceber o quanto Deus tem agido através daqueles irmãos ali naquele país, na Ucrânia. Mas entendemos que ainda há muita coisa a ser feita. E neste mês, nós estamos dando uma ênfase muito especial ao mês de missões mundiais. Por isso, nesse instante do culto, nós vamos lembrar desse projeto que deve estar no coração de cada crente, projeto que cada membro dessa igreja deve abraçar, projeto que não é nosso, é um projeto de Deus, mas nós podemos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para o trabalho de missões mundiais. Por isso, nesse instante, eu gostaria da participação dos irmãos para que possamos fazer a leitura do tema e também da divisa, e faremos de forma contínua. Faremos a leitura do tema e logo após a leitura da divisa. Leiamos nesse instante. Testemunhe às nações pelo poder do Espírito Santo até os confins da terra. Vamos repetir? Testemunhe às nações pelo poder do Espírito Santo até os confins da terra. Amém. Nesse instante eu quero convidar os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do culto, momento em que estaremos glorificando ao nosso Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. É o momento que reconhecemos a grandeza do nosso Deus, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, todas as suas providências, mas reconhecemos também as nossas limitações, a nossa pequenez, reconhecemos que precisamos do Senhor nosso Deus. E aqui, nesse instante, nós estaremos glorificando o seu nome através da entrega dos dízimos e ofertas.
Àqueles amigos que nos visitam nesta noite, gostaríamos de dizer-lhes que não se sintam constrangidos, incomodados com este momento do culto. Ele diz respeito a nós, membros e congregados desta igreja. Nós participamos dele porque entendemos que é um privilégio para cada um de nós poder contribuir para a expansão do reino de Deus. E aos irmãos desta igreja, lembramos mais uma vez o compromisso que temos com a campanha de missões mundiais. Inspira-nos nesse instante o texto que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 75, primeiro versículo, que diz: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Enquanto dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nós cantaremos O Mundo Precisa da Paz do Salvador, hino que foi o hino oficial de Missões Mundiais do ano 2012. Jesus, o Rei da Glória, e autor da salvação, seja o inteiro, trazer libertação, mas depois reconhecem que só Ele é Senhor, e caminhos sem destino, como ovelhas sem pastor. música aqui cantada seja uma oração presente em nossos corações. Eu queria pedir nesse instante que o irmão diácono Milton Santos
colocasse diante de Deus, glorificando os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos voluntariamente pelo povo de Deus. No livro do profeta Ageu, em seu capítulo 1, versículo 8, nós lemos: Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aceita, Pai, esses dízimos e essas ofertas, Pai, trazidos pelo Teu povo, para o engrandecimento do Teu reino, para que vidas, Pai, sejam salvas e que venha a Te adorar e engrandecer o Teu nome aqui conosco também, Pai. Abençoa, perdoa nossos pecados, nossas limitações. Nós Te oramos no nome santo de Jesus. Amém. De pé, mais uma vez, faremos a leitura da Palavra de Deus de forma responsiva. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 37 a 40. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os irmãos podem se assentar. Cantemos o hino Fala e Não Te Cales, 538 do Inário para o Culto Cristão. Oh
Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Jesus me dá vitória. Na sequência, a mensagem com o pastor Ney Ladeia. A campanha de missões mundiais
para este ano, preparada por nossa junta, buscou como divisa, como ponto de partida, um texto bastante conhecido e bastante familiar a todos nós. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O momento histórico conhecemos bem. Jesus havia ressuscitado. Depois disso aparecera a alguns dos seus e por alguns dias voltou a aparecer a um número crescente de seguidores. Deixa-lhes uma missão, uma tarefa, e agora se prepara para ser assunto ao céu, para retornar ao céu. Ordena-lhes que permaneçam em Jerusalém, porque algo irá acontecer. Eles seriam revestidos de poder do alto. E Atos 1, versículo 8, completa a proposta de Jesus com as seguintes palavras: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder, ser-me-eis testemunhas, até os confins da terra. Uma síntese muito interessante do projeto e da proposta de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que dariam continuidade à obra que ele começara, ao estabelecer a sua igreja, aqueles que permaneceriam para prosseguir com esta obra. Voltando um pouquinho para a ideia da campanha de missões, hoje pela manhã nós tivemos o privilégio, como bem lembrou o irmão Wagner, de ouvir o pastor Anatoly, nosso missionário na Ucrânia. Ucraniano de nascimento, ele veio ao Brasil, especificamente ao Recife, e aqui estudou em nosso seminário. Retornou para aquele país e tem realizado um lindo trabalho, não apenas no envolvimento direto com a obra missionária, onde está instalado na cidade de Lviv, mas também através da coordenação do trabalho missionário em 7 países daquela região conhecida como leste europeu, alguns países mais da Ásia. Ao lado de Lyubomir, um outro companheiro seu, que passou por um processo semelhante, eles vieram juntos aqui, estudaram e retornaram, eles atendem 12 países daquela região. Compartilhou conosco um pouco hoje pela manhã a respeito do trabalho gigantesco, do desafio gigantesco que tem pela frente. Quando nós pensamos no trabalho missionário, especificamente no trabalho realizado pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, nós nos impressionamos com a dimensão do trabalho, com os dois aspectos. Impressionamos-nos com a dimensão do trabalho que tem sido realizado e como isso alegra o nosso coração. Por outro lado, impressionamos-nos ainda mais com a dimensão do trabalho a ser feito, do espaço a ser conquistado, do muito que precisa ser realizado. E é significativo que ao lançar o desafio aos batistas de todo o Brasil a respeito do envolvimento na obra missionária, nossa junta tenha chamado a nossa atenção para este texto, onde as palavras de Jesus lançam a base, as raízes, o fundamento do trabalho missionário. Quero caminhar com os irmãos a partir desse texto, destacando algumas palavras fundamentais neste versículo 8 de Atos capítulo 1. Como sempre gosto de fazer, gostaria de pensar do texto algumas palavras que entendo serem as palavras básicas para que possamos compreender o sentido da mensagem transmitida por Jesus. A primeira coisa que vamos identificar nesse texto, encontrada nas primeiras palavras, é uma promessa: mas recebereis poder. Poder é a tradução que temos em nossa língua para a palavra dinamis, bastante conhecida porque aproveitada literalmente na língua
portuguesa. Dinamis significa força, significa poder. Muitas vezes representa o poder inerente a algo, o poder presente na própria natureza de alguém ou de alguma coisa. Algumas vezes nas Escrituras encontramos esta palavra como uma referência a um poder sobrenatural, a um poder especial que se manifesta, por exemplo, nos milagres operados por Jesus Cristo ou por alguns dos seus seguidores. Outras vezes a palavra poder é usada com um sentido mais subjetivo de poder moral, autoridade. Autoridade. Há ainda aqueles momentos em que a ideia da palavra poder está associada à capacidade de influenciar, à capacidade de deixar marcas. Jesus diz aos seus seguidores que eles receberiam poder, que eles seriam imbuídos dessa força, dessa capacitação especial. Para que não haja dúvida sobre a origem desse poder, ele diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para deixar claro que este poder não seria deles, não seria inerente a eles, mas seria o poder do Espírito Santo a atuar entre eles. Li um estudioso que de forma muito interessante dizia que talvez pudéssemos chamar esse livro do Novo Testamento não de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque na verdade ele é o verdadeiro autor dos atos encontrados nesse livro do Novo Testamento. O poder do Espírito Santo. Para entendermos melhor o que Jesus quis dizer, é possível encontrar o uso dessa palavra em alguns outros textos, no próprio livro de Atos, por exemplo. Essa palavra vai aparecer numa referência à atuação de Estevão, lá no capítulo 6, versículo 8, do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este poder passa a ser a marca da igreja em sua atuação. Paulo associa esse poder ao próprio Evangelho, porque Paulo vira em sua própria experiência, e nas experiências daqueles aos quais pregava, o modo como, de forma extraordinária, o Evangelho produzia uma transformação na vida das pessoas, que uma mensagem humana não seria capaz de produzir. Os efeitos, os resultados do Evangelho pregado pela igreja, pregado pelos seguidores de Cristo, pelos apóstolos, era tamanho que era preciso atribuir a esse Evangelho um poder extraordinário. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos, e no capítulo 1, no versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Um poder que se manifestava na obra extraordinária da transformação de homens. Paulo vira isso em sua própria experiência. Paulo vira isso nas experiências daqueles aos quais pregava. Paulo então se orgulhava de um evangelho que conhecia bem e que poderia apresentar como um evangelho que é poder de Deus. A igreja tinha, porém, muito clara em sua mente a ideia de que esse poder não era deles, esse poder era de Deus. Paulo fala sobre isso quando escreve a segunda carta aos Coríntios. No capítulo 4, versículos de 5 a 7, ele usa uma imagem linda que eu gosto sempre de lembrar. Ele fala da beleza e da riqueza do evangelho colocado em vasos de barro que somos nós. E diz ele a partir do versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Entendido que este poder vem de Deus, esse poder está em Deus. A igreja pôde então atuar movida por esse poder, e a forma mais extraordinária através da qual esse poder se demonstra na vida da igreja, na história da igreja, e muito especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, é a ousadia, a intrepidez, a coragem e a autoridade com que a igreja fala do Evangelho de Cristo Jesus. É bonito ver aqueles homens iletrados, limitados, tão frágeis quando lemos os relatos dos evangelhos, agora revestidos de uma autoridade extraordinária, a falar diante dos poderosos, a falar diante daqueles que lhes ameaçavam, a falar diante daqueles que traziam perseguição e sofrimento sobre suas vidas, mas sem se intimidar em momento algum. Ainda que proibidos de falar, respondiam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Instigados a obedecer às autoridades, diziam: importa mais obedecer a Deus do que a homens. O poder se manifesta sobretudo na autoridade, na ousadia, na segurança e na intrepidez com que a igreja passa a anunciar o Evangelho. Mas o texto não traz apenas uma promessa. O texto fala de uma missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha também é uma palavra familiar, também aproveitada na língua portuguesa, que é a palavra mártir, na forma que martes significa literalmente testemunha, como alguém que fala de algo que presenciou, de algo que viu, ou de algo de que tem conhecimento. É a palavra usada para aquela situação judicial em que alguém, num tribunal, é convidado a testemunhar de alguma coisa, a falar de algo que presenciou, ou falar de algo de que tem conhecimento. É exatamente essa mesma palavra empregada aqui. É usada no sentido judicial, mas é usada no sentido geral. Qualquer pessoa que fala de algo que conhece. Qualquer pessoa que atesta um fato e uma realidade a partir de sua experiência. Aquele que testemunha uma verdade que viu, ouviu ou conhece. É essa palavra que aparece quando Jesus se dirige aos seus discípulos que agora tinham conhecimento de sua ressurreição, e de acordo com o evangelista Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 46 a 49, Jesus diz: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Destas coisas sois vós testemunhas. A igreja percebe, os seguidores de Jesus, os apóstolos percebem que há uma missão muito claramente estabelecida por Jesus para eles. Seu papel no mundo, sua tarefa no mundo, o sentido de suas existências a partir de agora, era testemunhar a vida, a obra e a ressurreição de Jesus Cristo. Esta passa a ser não apenas sua prioridade, passa a ser a razão de sua existência. Passam a viver em função dessa missão, em função dessa tarefa. Esse é inclusive o critério usado para a escolha do sucessor de Judas, Judas Iscariotes, para compor o colégio apostólico. De acordo com Atos capítulo 1, a partir do versículo 21,
O texto diz o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. O critério empregado para a escolha do sucessor de Judas Iscariotes no colégio apostólico era esse: uma testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. Não apenas alguém que tivera conhecimento do fato, não apenas alguém que sabia da realidade, mas alguém que se dispusesse a ser testemunha. Porque há uma diferença entre ter conhecimento e se dispor a testemunhar, não é verdade? Já viveu uma situação em que, num caso de julgamento, você encontrou alguém que sabe a verdade, mas se nega a dizer, se recusa a ajudar, se recusa a se envolver. Os discípulos precisavam encontrar alguém que não apenas tivesse o conhecimento da ressurreição de Jesus, mas alguém que estivesse pronto a estar totalmente comprometido com a missão de testemunhar, com todos os desdobramentos, com todas as implicações e com todo o preço a ser pago a partir dessa disposição e desta decisão. É esse o critério usado na escolha de Matias. 2 nomes são indicados, um deles é escolhido e Matias se torna então o complemento dos 12 naquele momento da história da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que quando Jesus Cristo nos convoca a fazer parte da sua igreja, a fazer parte do seu povo, quando Jesus Cristo promete e cumpre a concessão do poder do Espírito Santo, Ele o faz porque existe uma missão, há uma tarefa a ser cumprida, há algo a ser feito. E muitas vezes nós falhamos quando não nos apercebemos do fato de que nós que conhecemos a Cristo, temos uma missão colocada diante de nós, a missão de ser testemunhas. E 2 coisas são imprescindíveis a uma testemunha: o conhecimento e a disposição. Gosto de contar aquele episódio, de lembrar aquele episódio quando Jesus curou um homem cego. Gosto do fato de alguns detalhes do texto. Procuram o pai daquele homem para que ele diga o que aconteceu, e aquele pai sabia o que havia acontecido, mas não quis se envolver. E ele disse: olha, conversem com ele é de maior, ele tem idade, ele sabe responder. E diante da omissão daquele pai, eles procuram o cego, ou melhor, o ex-cego. E aí conversam com ele, perguntam o que aconteceu, mas querem falar mais sobre Jesus, querem minar a imagem que ele tem a respeito de Jesus Cristo. E começam a dizer que aquele homem é pecador, aquele homem que o que dizia havê-lo curado era pecador. E ele então responde: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Há 2 coisas indispensáveis para aqueles que são conclamados por Jesus para esta missão, a missão de testemunhar o que Ele fez por nós. A primeira coisa é conhecer a Jesus, conhecer a Cristo e ter experimentado o que Ele fez por nós. É poder dizer: eu estava perdido e fui achado. Eu era escravo do pecado e fui liberto. Eu estava condenado e fui feito herdeiro. A segunda coisa é a disposição para abraçar esta missão e dizer: eu estou pronto a falar daquilo que vivi e experimentei. É dizer, como seguidores e como a igreja primitiva, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de compartilhar com os outros aquilo que Jesus Cristo fez em minha vida. Irmãos, aqui eu abro um parênteses para lembrar que há uma constatação que às vezes nos preocupa e entristece. É que muitas vezes este afã, essa disposição para testemunhar o que Cristo fez por nós, tende a diminuir com o tempo. E é interessante perceber como um novo convertido tem toda a vontade do mundo de falar para os outros o que Jesus fez.
Mas à medida que o tempo passa, nós nos acostumamos, nós nos acomodamos a essa situação, nós passamos a conviver com esta realidade e como que nos esquecemos de que outrora estávamos perdidos e fomos achados, que sem Cristo estávamos caminhando para o inferno e que à semelhança de nosso estado anterior, há tantas pessoas perdidas sem esperança. E o tempo passa, nosso ânimo arrefece, nossa disposição para compartilhar de Jesus parece que vai desaparecendo com o tempo. E como é triste perceber que nós não conseguimos encontrar em cristãos que, por serem mais maduros, deveriam ser muito mais comprometidos, o mesmo amor e a mesma disposição, a mesma paixão, a mesma vontade de ver almas sendo salvas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Cristo diz a seus discípulos que eles receberiam poder, mas receberiam poder com uma finalidade, com um propósito muito claro: a missão de serem testemunhas. É significativo que, historicamente, a palavra mártir tenha ganho um novo significado e um novo sentido. Exatamente a partir da experiência da igreja primitiva, testemunhar de Jesus passou a ser sinônimo de pagar um preço. Testemunhar significava sacrificar-se. Testemunhar significava entregar-se à perseguição e à morte. E a semelhança do que acontece com Estevão, que passou a ser chamado o primeiro mártir, a história da igreja passou a ser marcada pela história de grandes testemunhas de Jesus Cristo, mártires, não apenas por sua disposição para testemunhar, mas por sua prontidão para pagar com a sua vida o preço para que o nome de Jesus fosse apresentado, para que o nome de Jesus fosse conhecido. O texto nos traz, portanto, claramente uma promessa: recebereis poder. Uma missão: ser-me-eis testemunhas. Mas conclui com uma visão: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, ou Samária, como alguns preferem pronunciar, e até aos confins da terra. E eu queria destacar essa palavra, a palavra traduzida por confins. A palavra aqui traduzida por confins também nos é uma palavra relativamente familiar, já a vimos em algum lugar. É a palavra eschatos. Eschatos é um superlativo que traz a ideia do mais distante, aquilo que está mais longe. É usada muito frequentemente para se referir a tempo. Eschatos, então, pode ser usado para significar as últimas coisas, as coisas que no tempo estão mais distantes de nós. É daí que vem, por exemplo, a palavra usada muito em teologia, quando estudamos as últimas coisas à volta de Cristo. E a palavra usada em teologia é escatologia, o estudo das últimas coisas. Eschatos é, portanto, algo extremo. E aqui Jesus usa essa palavra não em referência ao tempo, mas em referência ao espaço. Refere-se ao mais distante em termos espaciais, para enfatizar a ideia de que o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, o testemunho de Cristo, precisa chegar ao lugar mais distante, ao lugar mais extremo, aos confins da terra. É a mesma palavra que volta a aparecer lá em Atos 13, versículo 47, quando Paulo e Barnabé falam de sua vocação, de sua chamada, e dizem: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. É a mesma palavra que aparece na tradução do Antigo Testamento para a língua grega, na conhecida tradução chamada Septuaginta. É a que aparece, por exemplo, na tradução de Jeremias 16, 19, quando o texto diz: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, refúgio meu no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão:
nossos pais herdaram, etc, 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 desde os fins da terra. O mesmo acontece em Isaías 48, versículo 20, onde lemos: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso e levai-o até ao fim da terra. E dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó, até os fins da terra, até os confins da terra. Sabe o que significa isso? É um lembrete para que jamais nos esqueçamos de duas verdades preciosas do Evangelho. Uma delas, a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei que esse é um conceito que assimilamos de maneira limitada, porque em nossa mente, em nosso coração, nós temos uma tremenda dificuldade para ver as pessoas como iguais, para ver as pessoas da mesma forma. É difícil entender como Deus consegue enxergar a todos indistintamente, mas é isso que a Bíblia diz. Deus não faz acepção de pessoas, porque o seu amor alcança a todos. São essas palavras encontradas em Atos 10, 34, quando Pedro afirma: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11, vamos encontrar as palavras do apóstolo Paulo: porque para com Deus não há acepção de pessoas. A outra coisa que nós aprendemos a partir dessa declaração de Jesus é que esse Deus que não faz acepção de pessoas, Ele deseja que o seu evangelho, que a sua mensagem, que esse testemunho alcance a todas as pessoas, sem barreiras, sem limites e sem distinção. Paulo explica isso na segunda carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, e aqui ele fala sobre a oração pelas autoridades, e prossegue dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos conheçam a verdade. Perceba que isso está muito claro na grande comissão apresentada pelo evangelista Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não há limite, não há acepção. A mensagem do evangelho é uma mensagem universal. E uma mensagem que deve chegar a todas as pessoas, sem distinção. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Quando Jesus estabeleceu para a sua igreja o seu projeto e a sua proposta de obra missionária, Ele precisava estabelecer as bases dessa obra. Nas bases estão uma promessa: recebereis poder. Jesus queria nos dizer que nós não iríamos por nossa própria força, ela sempre seria insuficiente. Não iríamos por nossa própria capacidade, ela jamais nos tornaria capazes de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Não iríamos com uma mensagem nossa, que por mais convincente que seja, não tem o poder que o Evangelho traz consigo para transformar verdadeira e intimamente as pessoas. Mas Ele nos prometeu que o Evangelho com o qual caminharíamos é poder. Ao lado deste poder, Ele estabelece uma missão. A missão de ser suas testemunhas, de compartilhar ao mundo o que Cristo fez por nós. O que lhe falta? Uma experiência com Cristo ou a disposição para testemunhar? Cristo queria estabelecer uma terceira base para que esta obra fosse realizada, e esta base é a nossa visão. Que os nossos olhos fossem capazes de se erguer até os confins da terra. Que o nosso coração fosse capaz de se abrir
a todos os homens, que a nossa paixão fosse capaz de envolver a todos os perdidos. Quando nos apercebemos do poder que Deus nos outorga, da missão que Ele nos confere, e permitimos que Ele nos coloque a sua visão, carregada de compaixão, carregada de amor. Sabe o que acontece? Nós somos movidos, nós somos impulsionados, nós nos apercebemos, como aconteceu com a igreja primitiva, que o que dá razão à nossa existência, o que dá significado à nossa vida, é tomar parte nesse projeto, o mais extraordinário de todos os projetos. E nada, absolutamente nada em nossa experiência humana se comparará à alegria de ser instrumento nas mãos de Deus, de experimentar esse poder, de ser impulsionados por essa visão e viver dia a dia a missão de ser testemunhas do Senhor Jesus. Deixando um pouco a visão coletiva da igreja, que como indivíduos, cada um de nós, se sinta alcançado por Jesus, na sua promessa, na sua missão e na sua visão, e que a nossa vida se torne um precioso instrumento para que o poder do Evangelho alcance outras vidas e salve outras pessoas. Se será dentro do seu lar, se será do outro lado do mundo, eu não sei. Eu só quero lhe dizer que vale a pena permitir que o poder de Deus haja em nós, receber a visão repleta de compaixão e amor que Deus nos outorga, e empenharmos-nos verdadeira e integralmente numa vida na qual e através da qual Cristo seja apresentado ao mundo. Amém. Cantemos tua voz, escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. 478 do Inário para o culto cristão. Tua voz escuto a convocar-me.
eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu queria que nós cantássemos mais uma vez esse estribilho. Mas eu queria que todos nós o fizéssemos de cabeça baixa. E eu gostaria que neste momento, suavemente, cantassem apenas aqueles que estão dispostos a dizer isto ao Senhor neste momento. Você não tem que dizer isto. Como lembrei, você pode, para ser testemunha de Cristo, você precisa primeiro ter uma experiência com Ele. E depois ter a disposição para ser instrumento dEle. Mas se você quer dizer isto agora, enquanto nós cantamos esta estrofe, você vai cantar. Estaremos de cabeça baixa, se possível de olhos fechados, se você sabe a música de cor, as letras, as palavras. Mas eu queria que agora não nos preocupássemos com quem está do nosso lado. E você vai cantar apenas se você estiver disposto a desejar isto para a sua vida e a declarar isto ao Senhor. O que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, é esta a oração dos teus filhos neste instante. Coração aberto, derramado diante de ti. Nós queremos te dizer que queremos ser instrumentos usados por ti. Porque reconhecemos o grande amor de Cristo que nos alcançou. Porque reconhecemos o poder do Evangelho que nos transformou. Porque reconhecemos, Senhor, quantas pessoas perdidas ainda não têm esperança em Cristo Jesus. E porque reconhecemos, Senhor, que algumas vezes temos sido falhos, negligentes, descomprometidos, omissos. Mas queremos ser instrumentos teus. Receber a promessa do teu poder, da capacidade que não está em nós, mas que vem de ti. Ter, Senhor, a visão que tu tens das almas perdidas e uma visão repleta de compaixão e abraçar a missão que nos outorgas, a missão de ser testemunhas de quem é Jesus e do que Jesus tem feito por nós. Muito obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza da vida eterna, e ajuda-nos a ser instrumentos teus, para que outros conheçam essa maravilhosa mensagem e experimentem a dádiva da tua salvação. Recebe, portanto, a dedicação e a entrega dos teus filhos neste instante. É a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. E agora, Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.